Provérbios, capítulo 21, versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. Essa é a chamada tradução brasileira. Já ao meio da revista atualizada, essa versão, diz: a testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Na linguagem de hoje, diz assim: a testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. E na linguagem contemporânea, diz: o testemunho mentiroso não é convincente, mas quem fala a verdade é respeitado. Então vejam só. A gente aqui vai refletir sobre a falsidade e a mentira. E as consequências da falsidade e da mentira. Quando a Bíblia diz assim, o sábio de Provérbios diz assim: a testemunha falsa perecerá, ele quer dizer que aquele indivíduo que dá falso testemunho, que mente, que engana, porque ele deseja fazer isso, ele age tendo consciência que ele está mentindo, ele vai enfrentar consequências das suas mentiras e muitas vezes as suas mentiras serão expostas, vão ser mostradas. Ou seja, ele vai ser pego em contradição. Diz isso, o provérbio está querendo dizer para a gente que a mentira ela não se sustenta para sempre. Uma hora a verdade vai vir à tona, a mentira não se sustenta para sempre. Porque para você sustentar uma mentira, você tem que estar guardando ela no coração e lembrando dela o tempo todo para não esquecê-la. Quando o fato é verdadeiro, você vê o fato, não precisa você estar guardando, lembrando, realimentando ela. Porque o fato verdadeiro você sempre vai contar como ele aconteceu. É verdade que estamos nós hoje aqui de manhã, eu, irmão André, irmã Juvenal, irmã Solange e irmã Clarice. Então, se alguém chegar e perguntar, e eu disser que estávamos nós 4, nós 5, eu não estou mentindo. Mas se eu quiser, por exemplo, justificar uma pessoa que, por exemplo, conta com o pastor, olha, eu não pude domingo não, mas se minha mulher me encontrar, diga que eu estava lá. Eu já estou errado em querer sustentar essa mentira. Mas é sustentar essa mentira, vamos dizer que resolvo sustentar. Porque o indivíduo chegou aqui rapidinho, sentou, passou 5 minutos, pastor, estou indo embora, mas se perguntar ao senhor, diga que eu estava aqui, que eu estive aqui. Tá bom. Eu estou contando a história pela metade, né? Ele teve, mas ele foi embora. Ele saiu para fazer coisas erradas, vamos dizer assim. Eu tenho que estar alimentando essa mentira sempre. Vai chegar uma hora que eu vou esquecer do detalhe, eu pego e não conta que ele estava aqui. Por exemplo, olha, ele chegou e saiu. Aí ele chegou e saiu, mas você não tinha dito que ele estava lá? Então ele não estava, ele chegou e saiu. É diferente, né? Ele está no lugar. Então essa mentira, esse exemplo, mostra que a verdade vai vir à tona uma hora ou outra. Então, quando você fala a verdade sempre, você sempre vai estar seguro daquilo que você está dizendo. Você não vai mudar a sua história. Você não vai mudar. Você não vai mudar. Porque falar a verdade vai trazer vai trazer nos relacionamentos confiança e estabilidade. Confiança e estabilidade no relacionamento. Então, ao você se relacionar, você vai ganhar confiança e você vai tornar estável as relações. Porque ninguém vai ficar pensando assim, quando você falar alguma coisa, não, será que ele está falando a verdade? E que é a pior situação, né?
Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes algumas pessoas vêm falar para mim, eu pensando, será que eu estava falando a verdade? Aí você perdeu a confiança. Né? Você perdeu a confiança. E a gente vê também que se a palavra está aqui chamando a atenção, que o homem honesto vai falar e ninguém vai contestá-lo, a gente pode também dizer que Deus valoriza a verdade. Né? Valoriza a honestidade. E que aqueles que mentem e que falseiam a verdade, ou seja, dão um falso testemunho dos fatos, ou da sua vida. Né? Porque como é que a pessoa dá falso testemunho da vida? Viveu uma vida de aparência. Aparenta ser uma pessoa e é outra. E tem muita gente vivendo assim. Essas pessoas vão enfrentar consequências. Então, a gente tem que refletir sobre a natureza da mentira e da verdade. Se você age com verdade e honestidade, você vai estar fundamentando um relacionamento saudável. Né? Você vai estar pavimentando ter uma sociedade mais justa. Se todos buscam viver honestamente, nós vivemos numa sociedade melhor. Né? Dentro da igreja, se todos vivem honestamente, buscam viver de verdade, né? Vivendo honestamente, vivendo a vida verdadeira, a gente vai ter uma possibilidade de viver mais em harmonia. Então, a gente chega à conclusão de que quem é honesto, ele vai falar com segurança. O honesto vai falar com segurança, com tranquilidade, porque ele é uma pessoa confiável. Ele vai estabelecer uma relação de confiança quando ele fala a verdade. Né? Diferentemente de quem dá falso testemunho. Falso testemunho de sua vida e falso testemunho, ou seja, dos outros. Né? Porque, meu irmão, olha, se você cair na boca das pessoas como fofoqueiro, como que fala mal dos outros, que você vai ter problema de ganhar a confiança das pessoas. Eu mesmo não confio numa pessoa que chega assim para mim e diz, olha, eu vou lhe contar um segredo. O cara me pediu para eu contar, mas eu vou contar para você. Eu disse, rapaz, não conte não. Conte não. É melhor não contar. E eu já fico logo de olho, ó, não dá para confiar nisso aí não. Não dá para confiar. Não é? Infelizmente. Então é importante a gente valorizar a verdade e a honestidade. Para que as pessoas depois não venham questionar o que a gente fala.